Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 17/8/2025. Estamos aqui num domingo, no culto da família, que ocorre todos os domingos às 18 horas. Temos a Escola da Doutrina Bíblica também, que ocorre semanalmente às terças-feiras às 20 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão também no canto superior direito, ao vivo, e lá você poderá participar dos nossos cultos. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Também estamos no Instagram e no Facebook. As perguntas podem ser encaminhadas pelo e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. E você pode também me encontrar lá no WhatsApp, está lá na nossa página da www.igrejadeinterlagos.com.br, você pode conversar diretamente comigo. Queria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, ou simplesmente diga de que cidade você está nos assistindo. Quando você faz isso, né, o algoritmo do YouTube, ele percebe a relevância. Pedimos também que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, e assim você será avisado dos nossos cultos. Bom, dito essas palavras, quero dar um bem-vindo aí ao Walter e à Luciana. Estava com saudade de vocês, viu? Glória a Deus porque vocês estão aí. Amém. Então, irmãos, algumas coisas para falar para vocês. Hoje a nossa mensagem vai ser o medo que vem pela falta de fé. Né? Esse seria mais ou menos o título dessa mensagem que eu vou trazer para vocês. Mas antes da gente começar esse texto, eu queria falar, porque ontem à noite eu estava assistindo um podcast, e aí eram dois sujeitos debatendo, um era padre e o outro pastor. Né? E eu, estava assistindo aquele podcast, e lá eles estavam discutindo se Maria era a mãe de Deus ou não. Né? E para nós que somos evangélicos, quando você ouve isso, né? Maria é a mãe de Deus, parece que dói aqui no ouvido, né? Não é verdade, irmãos? Parece que dói, né? Maria, mãe de Deus. Né? E até que o pastor, ele foi bem. Eu vi que ele estava com boas intenções. O pastor é um cara muito inteligente, muito entendido, percebi que ele era um teólogo, né? E o padre querendo convencer o pastor de que Maria era a mãe de Deus, usando um raciocínio um tanto quanto duvidoso, sabe, irmão? A gente precisa tomar certos cuidados quando a gente ouve essas coisas, né? Então, eu fiquei assim, falei, puxa vida, o pastor podia ter usado uma argumentação um pouco melhor, né? E o padre falou, mas Jesus não foi feito Deus? Ele não era divino, tal? Então Maria é a mãe de Deus. Tá, pois é, né? E o pastor fazia ali algumas argumentações interessantes, mas fracas. Eu, particularmente, achei algumas delas fracas. Então, irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos argumentar corretamente. Nós precisamos pensar de maneira correta para a gente poder argumentar esse tipo de questionamento, né? Deixa eu perguntar aqui, você está preparado para responder que Maria não é a mãe de Deus, mas sim a mãe de Jesus? Você está preparado para isso? Então, se você não está, a gente vai acabar preparando aqui algumas argumentações, não hoje,
Mas em breve a gente vai fazer um estudo sobre isso. Eu acho que, Eliette, me diz uma coisa, parece que você não vai poder fazer esse culto na terça-feira, né? É isso mesmo, Eliette? Parece que... Terça-feira, nem nessa nem na outra, mas a gente já tem um estudo no nosso canal do YouTube falando Maria, Mãe de Deus, né? A gente já tem até esse estudo, mas é sempre bom renovar e complementar, né? Não, com certeza, eu conheço bem esse estudo aí. Mas a questão toda nós temos argumentação para rebater esse tipo de raciocínio? A gente tem essa argumentação. O estudo, sim, o estudo é importante, a gente conhecer o estudo e tudo mais. Peço até que os irmãos revisitem esse estudo lá, mas a gente precisa estar, assim, alicerçado para que a gente possa responder. Não, Jesus, ele é Deus, mas ele foi colocado como Deus lá em Romanos, não é isso? Dá uma olhada lá em Romanos, vou pôr aqui para vocês. Eu acho que é Romanos, capítulo 1, verso 3 ou 4, alguma coisa assim, quer ver? Deixa eu pôr aqui. Romanos, capítulo 1. É isso aí, o 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque quando você fala assim, que é mãe de Deus, você está dizendo que Deus se origina em Maria. E não é isso, né? Dá essa conotação. Né? Não, Também, Maria é a pastor, mãe. Oi. se o pastor me permitir, Claro, claro. uma outra coisa importante também é que Jesus Cristo, ele se torna plenamente Deus após a ressurreição. Porque a humanidade dele era predominante, ele era homem. Então, Maria, ela deu à luz a Cristo, e não a Deus, homem. a Cristo homem. Homem, exatamente. Né? Então, e tem essa conotação da origem também, né? Então, por exemplo, quando você fala assim que Maria é mãe de Deus, ou seja, ela deu origem a Deus, né? Então, essa palavra mãe de Deus é uma palavra muito forte e ela pode levar ao erro. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos levados ao erro, certo? Bom, enfim, essa é uma história que a gente... É que eu estou impactado porque eu pensei assim, falei, puxa vida, o pastor perdeu uma oportunidade muito boa ali de ter uma argumentação um pouco mais intensa, mais contundente, né? E eu fiquei, assim, até um pouco chateado, mas perdemos a oportunidade. Mas amém, amém. Muito bem, irmãos. O medo que vem pela falta de fé, não é? Então, vamos discutir esse assunto. Eu quero fazer uma análise. Né? Não é só uma pregação, é uma análise sobre a questão da fé. Vamos ler em Marcos, capítulo 4. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá em Marcos. Espera aí que o velho aqui está meio lerdo. Marcos 4, versos 35 a 41. Então, estava lá, né, os discípulos num barquinho, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira
que já se enchia. E ele estava na popa, ele, Cristo, né? Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que perecemos? Ou seja, Senhor, estamos aqui morrendo, vamos dar um jeito, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então tá aí. Tem aquele outro texto também que eu não peguei esse texto, mas eu vou procurar aqui rapidinho, em que Pedro caminha, né? Pedro caminha pelas águas. E eu quero discutir também. Pedro. Espera aí. Alguém acha aí para mim esse texto? Por favor, Eliette. Em que Jesus, que eu estou sem minha Bíblia de papel aqui. Pela Bíblia de papel a gente acha mais fácil. Mas teve um momento em que Jesus veio caminhando sobre as águas, né? Acha para mim esse texto, Eliette, por favor. Que é Mateus. Mateus. Quatorze, 28. Obrigado, Eliette. Ah, tá aqui. Tá certo. Vamos lá, vamos ler porque eu vou usar esse texto aqui também. Deixa eu até anotar aqui. (22) em diante, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que cena, hein, irmãos? E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Aqui, ó. Teve medo. É isso aqui, ó. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então tá aí. Esses dois textos muito, muito interessantes, né? Em que
ilustra o que eu quero dizer aqui para vocês, né? Que a falta de fé causa medo nas pessoas, né? A gente fica com medo do futuro, a gente fica com medo do que vai acontecer daqui a pouco, né? E eu não estou dizendo aqui para que vocês sejam negligentes com relação à segurança pessoal de cada um, de jeito nenhum. Nós temos que tomar todos os cuidados necessários, porque a Bíblia mesmo fala que o diabo está ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se ele puder causar alguma confusão na sua cabeça, ele vai fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui na minha região, é uma região relativamente segura, mas de volta e meia acontece aí uns assaltos, tal, a gente sabe disso, né? Mas toda vez que a Rosana, minha esposa, vai sair de casa, eu acompanho a Rosana até a saída e fico lá esperando ela sair de carro, né? Isso sempre, irmão, sempre eu faço isso. Ou seja, eu tenho muita fé no Senhor Jesus, mas eu também tenho que fazer a minha parte, né? Então, queridos, a falta de fé, ela causa medo na gente, né? Por exemplo, Pedro teve medo ali naquele momento, né? Ele teve medo e falou: Senhor, né? Estou afundando aqui, me salva. E Jesus pega na mão dele, e o texto mesmo fala que ele teve medo, né? E naquele outro texto que nós lemos lá em Marcos, também, os discípulos estavam no meio de uma tempestade, Jesus estava lá, dormindo, descansando, e aí o barco quase afundando, e os discípulos vão lá e falam: Jesus, nós estamos morrendo tudo aqui, dá um jeito. Aí Jesus falou assim: vento, fica calmo, para. E o mar, para, mar, mandou parar, o mar parou, né? Então, irmãos, e Jesus faz a repreensão, ele diz assim: vocês estão com medo, né? Vocês não têm fé. Por isso que a falta de fé gera medo. Bom, vamos fazer aqui algumas análises. O medo é um recurso do ser humano para a proteção da própria vida. Então, quando eu estou numa situação de estresse, né, o meu organismo vai liberar alguns hormônios, né, principalmente adrenalina, que vai fazer com que você entre no modo fuga ou no modo defesa. Isso é natural, né? Você está num ambiente complicado, difícil, é natural você sentir medo e entrar no modo defesa, né? Então, se eu vislumbro a possibilidade de correr risco de vida, aí eu sinto medo, é normal, que é um sentimento de preservação, ó, isso é da natureza. E acontece uma liberação de adrenalina no nosso sangue, né? Então, a gente precisa entender algumas coisas a respeito do medo e da fé, né? Nós entendemos que o Senhor Jesus nos dá salvação e nós nos esforçamos, não é, para irmos de encontro à mente de Cristo, né? A gente luta todos os dias contra as ações do diabo, nós lutamos todos os dias contra as investidas de Satanás, para que nós possamos manter a nossa bússola espiritual apontada para Cristo, para Jesus. É natural isso, nós fazemos isso. Nós não vamos entrar no céu pelas nossas obras, como a Eliette acabou de falar na introdução. Não, mas nós precisamos nos esforçar, não para a salvação, mas para manter a nossa sanidade e manter a nossa bússola espiritual apontada para o Senhor Jesus. É natural. Você tem que lutar aí contra os seus pensamentos, seus desejos, né? As suas inclinações. É da natureza humana, porque nós queremos ter a mente de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é estar
aptos a obter a mente de Cristo, o jeito de Cristo, a maneira de ser de Cristo em nós, né? Então, veja, quando nós nos convertemos, nós precisamos depositar todas as nossas incertezas, os nossos traumas, as nossas incapacidades, tudo isso nós precisamos colocar aos pés de Cristo. E ele, quando ele recebe tudo isso, ele cura. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pode falar, Weber, fica à vontade. Fica à vontade, Weber, para falar. Amém. Assim que você quiser, pode entrar e falar, não tem problema nenhum. Então, irmãos, voltando, né? As nossas incertezas, os nossos traumas, as nossas incapacidades precisam ser depositadas aos pés de Cristo, né? Quando nós fazemos isso, nós damos a oportunidade de Deus curar essas coisas em nós, né? Tratar essas coisas em nós. É natural. Por exemplo, é muito natural a gente ter medo da morte, não é? Todo mundo tem medo da morte. Ninguém quer morrer, não é verdade? Ninguém pensa assim, puxa vida, olha, eu tenho 62 anos, talvez daqui mais ou menos uns 15 anos eu já esteja morto, né? Ou talvez eu vá ficar muito doente, eu vou ter um derrame, ou um problema no coração. Quem não tem esse medo, essas incertezas, né? Mas nós temos um aliado que se chama fé. Quando nós temos a fé e nós exercitamos a nossa fé, então esses medos fogem de nós. Porque eu tenho certeza, assim como Paulo dizia, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em outro lugar ele fala assim, eu não sei se se morrer é lucro ou se viver é Cristo. Percebe? Então ele encarava a morte, aquilo que nos dá mais medo, Paulo encarava isso como lucro, né? E nós precisamos chegar nesse ponto. Nós precisamos chegar nesse momento em que eu posso morrer de hoje para amanhã. Eu posso morrer daqui a 2 horas. Mas, como eu estou com o Senhor Jesus, isso não me causa pavor, medo. Como a minha vida está entregue ao Senhor Jesus, isso não me causa pavor. Isso, pode falar, velho. Ah, é que você está com problema de... Entendi, de conexão, tá bom? Beleza, entendi. Então, irmãos, eu queria colocar isso para vocês, que nós precisamos ter esse exercício de fé, essa confiança precisa crescer dentro de nós. A confiança em Jesus, a confiança na ressurreição, a confiança no poder de Cristo, tem que aumentar nos nossos corações. Percebe? Nós temos que crescer nesse aspecto. Nós temos que meditar sobre isso. Nós precisamos parar para pensar e falar assim, eu estou preparado? Eu posso ainda ter coisas erradas na minha vida, ter falhas, ter pecados, ter coisas... Mas, irmãos, se a gente começa a parar para pensar na possibilidade de nós morrermos daqui a meia hora, se nós pararmos para pensar na possibilidade de morrermos, nós precisamos ter certeza de que estaremos com Cristo. Assim como Paulo falou, para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero. Quem faz o que quer é Cristo, ele faz em mim. Então, irmãos, não tem nada de errado a gente ter medo.
Não é isso que eu estou dizendo. Você não pode ter medo, porque se você tem medo, você não tem fé. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos meditar sobre as possibilidades que estão no porvir para que a nossa fé aumente, para que a nossa confiança no Senhor Jesus aumente, para que a nossa esperança esteja firmada no nosso coração. A esperança da vida eterna. É isso que o Senhor Jesus quer para nos dar. Ele quer nos dar a esperança. Ele falou assim, olha, aquele que crer em mim passou da morte para a vida. Não é? Mas não tem nada de errado você ter medo. Não. Eu tenho medo. Se eu estivesse andando na rua à noite, eu teria medo. Eu ficaria olhando para todos os lados para ver se não vem um bandido, se não é uma pessoa mal intencionada. Percebe? Não tem problema isso. Eu não estou falando contra o medo, mas eu estou falando a favor da fé, para que, aumentando-se a nossa fé, essas incertezas vão ficando cada vez mais distantes. Né? A prevenção é uma coisa importante para nós. Né? Eu dou aqui alguns exemplos. Né? A gente precisa se prevenir para algumas coisas, é natural. Por exemplo, eu me previno trancando a porta, trancando o portão. Né? Chega alguém em casa, eu vou com a chave na mão lá no portão, abro o portão, a pessoa entra, eu fecho o portão. Isso é prevenção. Eu não posso deixar o portão aberto porque, esta casa pertence ao Senhor Jesus, o mal não tocará. Não é desse jeito, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma coisa, um pensamento mesquinho. Né? Não é isso. Eu não estou falando de que o medo é desnecessário ou o medo é falta de fé. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos aumentar a nossa fé para que as incertezas sejam menores. Né? Vou dar alguns exemplos. Né? A gente toma vitamina C, vitamina D, vitamina B, complexo vitamínico para que eu não pegue Covid, por exemplo. Ou eu me vacino contra o tétano para que se eu pisar num prego enferrujado, eu esteja protegido. E assim vai. Eu tenho medo da inflação, então eu pego o dinheiro que eu tenho, ponho numa caderneta de poupança, numa aplicação financeira. Ou então você tem medo de que um bandido entre na sua casa, você compra um cachorro para fazer barulho. Na hora que o bandido entra, ele vai fazer barulho. Eu ponho meu carro no seguro, porque se porventura eu bater ou alguém bater em mim, eu não tenho um prejuízo financeiro muito grande. Isso tudo não é falta de fé. Tá certo? Esse raciocínio de que esse tipo de coisa é falta de fé, me desculpa, irmãos, mas é um raciocínio, muito pequeno. A gente se prevenir contra os males que existem no mundo não é falta de fé. Eu lembro, irmãos, que alguns anos atrás, talvez os irmãos aqui, alguns vão se lembrar disso, né? Principalmente a Eliette, o Valdo, o Weber, aí as pessoas mais antigas de igreja. Eu não sei se vocês lembram que há uns 20, talvez um pouco mais, tinha-se o raciocínio de que se você ficasse doente, é porque você estava em pecado. Você lembra disso, Eliette? Lembro. Então, a pessoa falava assim, ele está doente, pegou gripe, é porque está em pecado. Né? Aí o pastor pegava uma gripe, então aí todo mundo escondia para as pessoas não acharem que o pastor estava em pecado. Né? Irmãos, me desculpa, mas isso é um raciocínio tacanho. Né? Pegar uma gripe não está no meu poder, né? Mas está no poder do meu sistema imunológico, né?
Eu tenho que me alimentar bem, tenho que pegar sol, tenho que fazer exercício físico, melhorar a minha autoestima e tudo mais, para que o meu sistema imunológico fique fortalecido e eu não venha pegar uma gripe, ou pegar uma doença, sei lá o quê. Né? Então, tinha uma época que era assim. Né? Pelo amor de Deus, eu tinha arrepios quando eu via isso. Então eu não posso pegar uma doença, porque se eu pegar uma doença, eu estou demonstrando que eu estou em pecado. É isso. E se a minha saúde for boa, então é porque eu sou santo. Olha que raciocínio medíocre, irmãos. Olha que raciocínio medíocre. O medo é um sentimento muito importante na vida do homem, né? Ele influencia em instâncias muito sutis do nosso inconsciente. Né? Define a nossa personalidade e sanidade. Interfere nas nossas decisões pessoais e interpessoais. E influenciam na vida profissional. Quem nunca ficou inseguro, com medo de expor aquilo que você sabe profissionalmente? Muita gente tem essa sensação. Né? Então, a gente precisa entender que a nossa vida ela é feita de várias instâncias, inclusive o medo. Né? É engraçado aqui em casa que é o seguinte, né? A gente sempre quis, eu e a Rosana, a gente sempre está conversando assim, eu queria, que agora a gente está um pouco mais velho, estamos chegando na aposentadoria, eu tenho 62, a Rosana também, então a gente queria muito sair daqui de São Paulo e morar numa cidade do interior, num lugar mais pacato, calmo, talvez numa zona rural, né? É o que eu gostaria. Aí a Rosana fala assim, mas eu tenho medo de bicho. Eu falei, Rosana, eu não tenho medo de bicho. Eu não tenho medo de abelha, eu não tenho medo de barata, eu não tenho medo de gafanhoto, eu não tenho medo de uma aranha. Né? Eu fui criado no interior do Paraná, então eu não tenho medo dessas coisas. Para mim é uma coisa natural. Ela não. Ela morre de medo. Vê uma barata, já dá aqueles desespero nela. Tem que correr para acudir. Né, Eliette? Eu sei que a Eliette tem muito medo de barata. Não tenho medo de cobra, mas tenho medo de barata. Tá certo. Então, a gente precisa entender, irmãos, que o medo faz parte da gente. Não está errado ter medo. Né? Eu, por exemplo, tenho pavor de cobra. Assim, se eu ver uma cobra, velho, eu saio correndo pro outro lado. Não importa se é uma minhoca ou uma cobra, eu tenho medo, eu não gosto. Mas barata eu não tenho medo, aranha eu não tenho medo. Eu vou lá e mato a bichinha, se for o caso, se for necessário. Eu não tenho medo nenhum disso daí. Mas é natural a gente ter medo das coisas. Qual é o problema? O problema não tem problema você ter medo. Imaginando o pastor Weber lá no meio do sítio da fazenda dele lá, com aqueles bichos tudo que tem lá. Meu Deus do céu, eu fico pensando, eu ficaria numa boa também, mas pegar a Rosana, se botar a Rosana lá, a Esther, a Raquel, meu Deus do céu, os bichos saem correndo tudo. Morre de medo. Mas faz parte. O medo pode fazer com que as nossas crenças sejam apenas superficiais, que corroborem para que o nosso amor pelas coisas, que corroboram, né, com o nosso amor pelas coisas do mundo. Isso é muito natural. Né? Então, até põe aqui o caso do jovem rico e do fariseu e do publicano. Né? O diabo, irmãos, temos que entender que a ação do diabo está exatamente neste sentimento. O diabo trabalha exatamente no âmbito deste sentimento, para que nos enfraqueçamos
e assim nossas decisões sejam precipitadas e, consequentemente, erradas. Não está errado você ter medo. O que está errado é você permitir que o diabo trabalhe o medo para que você tome decisões erradas ou precipitadas. Percebe? Ele tira a sua capacidade, esses sentimentos tiram a sua capacidade de pensar com clareza. E quando nós aumentamos a nossa fé, quando nós meditamos, paramos para pensar no Senhor Jesus, naquilo que aconteceu na cruz, na obra de Cristo, todos os seus momentos, aí nós começamos a entender a grandiosidade da obra de Cristo. E aí a nossa fé vai aumentando. Ainda que tenhamos medo, mas a nossa fé está aumentando. E isso nos dá clareza, nos dá uma mente sóbria. Então, irmãos, nós precisamos entender uma outra coisa que eu separei aqui também para vocês. O mundo conspira. O mundo conspira para mexer na sua vida espiritual. Eu vou dar um exemplo para vocês. O mundo, ele está empenhado a acabar com a sua vida espiritual. Deixa eu contar um fato engraçado. Você vai dar risada, tenho certeza. Eu era um menino de 17 anos e vim morar em São Paulo. Eu era lá do interiorzão do Paraná, cidadezinha pequenininha e tal. E aí eu vim morar em São Paulo para fazer faculdade. Vim aqui fazer faculdade. E o primeiro dia, irmãos, primeiro dia que eu vim para São Paulo, primeira vez praticamente, eu desci, isso eu estou falando há 1981, aí você faz a conta, é 43 anos, talvez 44 anos atrás. Eu parei na rodoviária, a antiga rodoviária, que ficava lá naquela região do centro da cidade, perto da estação Prestes Maia. Né? Eu parei lá, desci, com a minha mala na mão, e saí andando. E fui em direção à estação de trem, né, que fica ali. Eu não me lembro o nome daquela estação. Quando eu chego lá na estação e olho para cima, eu vejo um cartaz de uma mulher de sutiã e calcinha fazendo propaganda de uma dessas marcas de roupas íntimas. Mas eu levei um susto quando eu vi aquilo. Mas eu levei um susto porque eu falei assim, gente, essa mulher é maravilhosa. Imagina um garoto de 17 anos vendo uma mulher de calcinha e sutiã. Imagina isso. Eu fiquei abismado com aquilo. Aquilo me fez um mal tremendo. Porque eu vi uma mulher de 50 metros de altura, quase nua. Meu Deus do céu. Como foi difícil aquilo para mim. Irmãos, o mundo conspira para detonar a sua vida, acabar com você. O mundo quer levar você para o inferno. O mundo conspira para atrasar a sua vida espiritual e transformá-la em apenas mais um consumidor e ter um futuro digno do inferno. É isso que acontece. É assim que o mundo opera. Lembre-se que todas as coisas contribuem para que todos nós tenhamos medo e desconfiança. É isso que nós somos preparados. O mundo nos prepara para isso. Jesus deu uma solução. Ele deu um caminho para que possamos vencer esse medo. E não agirmos como Pedro, né? Na hora que ele andou sobre o mar. Como é que a gente faz para vencer essas coisas? Primeiro,
Intimidade com o Pai. Essa intimidade que nós temos com Deus, isso é fundamental para que a gente possa vencer essas incertezas. Paulo fala assim, que ele traz no corpo as marcas de Cristo, está em Gálatas 6,17. A intimidade com Deus, com o Pai, nos faz preciosos. Em família, por exemplo, quem me conhece e conhece a Rosana, já estamos tanto tempo juntos, já criamos os nossos filhos e vivemos um para o outro. E há quem diga que nós somos parecidos. Olha, ele, como você é parecido com a Rosana. Esse é o poder da intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você fica parecido com Deus. Quando você tem intimidade com Cristo, você fica parecido com Cristo. Por isso que Paulo fala, trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque ele tinha tanta intimidade com Jesus, tanta intimidade, que ele falou assim, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Personagens iguais, agimos iguais, temos as mesmas maneiras e hábitos. Tinha um dito popular que minha mãe dizia, ela falava assim, quem dorme no mesmo colchão tem a mesma opinião. É mais ou menos isso, né? A intimidade com Cristo faz com que a fé cresça e que o medo, a prevenção, as amarguras, religião e todo tipo de tralha humana desapareça. Vou repetir. A intimidade com Cristo faz com que a fé cresça e que o medo, a prevenção, as amarguras, a religião e todo tipo de tralha humana desapareça. É isso que a gente quer, irmãos. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos isso. Nós queremos intimidade com Cristo para que essas tralhas humanas sejam afastadas de nós. A fé, a intimidade com Cristo, ela torna você ousado no mundo espiritual. Ela torna você armado no mundo espiritual. A fé e a intimidade com Cristo faz com que você tenha ferramentas para vencer tudo aquilo que o mundo propõe para te destruir. E, para terminar, a fé é a crença naquilo que não se vê. E a religião é aquilo que se vê e corrobora o amor que se tem pelo mundo. Então eu quero ter fé naquilo que eu não vejo. Por isso a necessidade das imagens e figuras humanas de coisas espirituais, coisas lá da religião, desse mundo aí que põe a Maria como mãe de Deus, o são isso, são aquilo. O que muitas religiões chamam de ponto de contato com a fé. Nós não precisamos disso. Porque Jesus falou assim, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então você, irmão querido, você é um bem-aventurado, porque você não viu Cristo. Você não vê o mundo espiritual como a gente vê as coisas pelos nossos olhos, esses daqui. Né? Então você é bem-aventurado. Aumente a sua intimidade com o Pai, aumente a sua intimidade com Cristo, e aí você vai ficar parecido com Cristo. Assim como eu sou parecido com a Rosana, embora geneticamente somos pessoas diferentes. Eu venho de uma família, ela vem de outra.
nos juntamos e hoje eu sou parecido com a Rosana. Ela fala A e eu respondo B, e ela fala C e eu respondo D. Os nossos pensamentos, o meu e o dela, são muito articulados, muito entranhados. E se a gente fizer isso com o Pai, com Cristo, os nossos pensamentos serão iguais aos pensamentos de Cristo. Basta termos intimidade com Cristo. Então, não, irmãos, não está errado você ter medo das coisas do mundo e tal. O que está errado é sua falta de intimidade com o Senhor Jesus. Se nós tivermos mais intimidade com Cristo, o medo acaba ficando em segundo plano. Não tem problema nenhum. Tá bom? Quero que você feche os seus olhos e que você ore. Mesmo que você esteja assistindo essa mensagem gravada, não tem problema nenhum. Fecha seus olhos. Jesus querido, eu te agradeço por esse momento tão agradável na tua presença, onde o teu Espírito Santo pode falar conosco, nos trazer entendimento da tua palavra, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor atinja as pessoas que estão ouvindo, aquelas que ainda ouvirão essa mensagem, e que o Senhor possa trazê-las para perto de si, que eles possam ter mais confiança em Ti, mais intimidade contigo. Jesus querido, abençoa, Senhor, porque esse mundo só traz mágoa, só traz desgraça, só traz desgosto. Mas em Ti, Senhor, a nossa vida passa a ter sentido. Em Ti, Jesus, a nossa vida passa a ser outra coisa, uma coisa que este mundo não entende. Então, Deus, eu peço a Tua misericórdia, o Teu bem para essas pessoas que estão ouvindo e aquelas que ainda vão ouvir a Tua mensagem. Pela Tua misericórdia, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.